prezado amigo, pessoa querida, como sempre, minha gratidão por vocês acessarem o canal do YouTube Conversa Positiva, o jeito natural de conversar. E uma entrevista especial durante essa Semana do Conhecimento com o meu amigo Rinaldo Aparecido Barros, juiz de Direito, formado lá em Goiás. Aqui em Uberlândia. Aqui em Uberlândia. Que bom. Parabéns, meu amigo. Muito obrigado por você ter aceito o convite de participar aqui do canal Conversa Positiva. O Rinaldo vai abordar o tema tráfico de pessoas. Bom, que tema, hein? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a grande oportunidade, de falar com esse canal, com o seu público, e a respeito de um tema tão relevante, tão urgente, tão preocupante, não só para nós brasileiros, mas como para a humanidade como um todo, né? Lógico. Porque o tráfico de pessoas hoje, pelas últimas estatísticas, abrange, vitimiza 46 milhões de pessoas, e é apenas uma estimativa, né? E esse crime, que é um crime bárbaro, que envergonha a humanidade, ele atinge a pessoa naquilo que ela tem de mais sagrado, né? Que é o sonho normalmente de uma vida melhor. E a própria integridade pessoal do ser. Exatamente, a dignidade da pessoa humana. Uhum. Então, nós já fazemos um trabalho há 8 anos, né, perante o Poder Judiciário, lá no Conselho Nacional de Justiça, exatamente para que o Poder Judiciário não só fique na espera desses casos para julgar, né, para a punição dos traficantes, mas para que nós façamos também um trabalho de conscientização à população de uma maneira geral, e é por isso que é tão importante essa entrevista com você hoje. Obrigado, Rinaldo. Você estava falando para mim sobre os 3 pilares, né? Os 3 pilares desse movimento de enfrentamento do tráfico de pessoas a nível mundial, que partiu da ONU, né? Exatamente. As Nações Unidas, no ano de 2000, firmou o Protocolo de Palermo, né, conclamando todas as nações do mundo para que façam um enfrentamento mais eficaz ao tráfico de pessoas. E o Brasil firmou esse protocolo, né, e a partir de em 2004, e a partir de então, vem fazendo um trabalho de enfrentamento, né? Já foram produzidos 2 planos nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas, e o país trabalha agora no 3º plano, que vai vigorar de 2018 a 2021. O Brasil se comprometeu lá com a ONU nesse protocolo de fazer uma legislação específica para combate ao tráfico de pessoas. E essa legislação ela veio evoluindo até que em 2016 foi aprovada uma lei especial, que é a Lei 13.344 de 2016, que pune o tráfico de pessoas em todas as suas modalidades. Uhum. Esta é apenas uma vertente, né, desse trabalho de enfrentamento, né? O tráfico de pessoas, como ele é um crime multifacetado, ele exige um trabalho amplo de combate, de enfrentamento. Então, esse enfrentamento ele é feito por meio da prevenção, que eu julgo que é o trabalho mais importante. Informação, né? Uma rede de informação. De informação, de conscientização, sobretudo, da população a respeito da existência do crime e da gravidade do crime. Então, esse é um trabalho fundamental e esse seu canal ajuda bastante nisso. Depois nós temos, além desse trabalho de prevenção, nós temos o que nós chamamos de persecução penal ou criminalização ou punição dos envolvidos, né? Uhum. Esse é um trabalho que já cabe às forças de segurança e o sistema de justiça e depende também muito das denúncias, né? O terceiro aspecto, e muito importante, é a proteção às vítimas, acolher as vítimas e dar-lhes uma nova oportunidade, não só de reconstituição da sua vida, mas um apoio psicológico é muito importante. E além disso, hoje existe um 4º aspecto tão importante quanto, que é a parceria entre as instituições de enfrentamento ao tráfico de pessoas, né? Nessa questão da proteção também, existe a proteção a testemunhas, né? Também. Exatamente, é um trabalho amplo, né? O Brasil se comprometeu, como disse lá nesse protocolo, a fazer esse trabalho. Em algumas cidades do Brasil já existem, inclusive, casas para acolhimento dessas vítimas. E há uma dificuldade grande, Telemco, e é importante que as pessoas compreendam isso, porque no caso do tráfico de pessoas, a vítima é ao mesmo tempo o objeto do crime. Então há uma dificuldade muito grande para se produzir prova. Em primeiro lugar, porque a vítima ela não se sente à vontade para denunciar o traficante. Por que razão? Ela está em situação de vulnerabilidade total. Normalmente as vítimas, no caso de exploração sexual, por exemplo, são vítimas jovens, normalmente que têm um filho e estão em situação de pobreza
estão em busca de um sonho, de uma vida melhor. E essas pessoas são aliciadas pela rede de tráfico de pessoas, muitas vezes são levadas para fora do país, e quando são, vamos dizer, acolhidas pelo sistema de justiça, elas não conseguem denunciar porque ficam com medo, né? Ficam com medo. E justamente, às vezes, agora criando-se essa questão da proteção e acolhimento dessas vítimas, talvez favoreça elas denunciarem com mais facilidade. Esta é uma das ideias do terceiro Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, é a ideia também do sistema de justiça, do Poder Judiciário. O CNJ criou um fórum nacional que chama-se FONTET, Fórum Nacional para Enfrentamento ao Trabalho Escravo e ao Tráfico de Pessoas, e é também objeto desse fórum procurar dar o máximo de proteção às vítimas para que nós tenhamos condições de aumentar a repressão a esse crime. Eu tive dando uma olhada no material que você mandou, realmente são números alarmantes, né? E olha, que são números que superam a muitas guerras, né? Por exemplo, dentro das vertentes, né, ou das vertentes desse tipo de crime, né, bárbaro, tem a exploração sexual, a escravização infantil, a retirada de órgãos, extração de órgãos, né? Ilegal de órgãos, né? Então esses números chegam a ser bem superiores a de guerras, né? Olha, o tráfico de pessoas, como eu disse, ele hoje é a terceira atividade criminosa mais lucrativa. Só perde para tráfico de drogas e tráfico de armas. Coisa de bilhões de dólares. São bilhões e bilhões. Há várias estimativas de valores, né? Há estimativas que chegam a quase 100 bilhões, né, de dólares por ano. Então é um crime muito lucrativo, que vale muito a pena, porque, ao contrário, por exemplo, do tráfico de drogas, em que o traficante ele tem o lucro com o transporte da droga, no caso, por exemplo, do tráfico de pessoas para exploração sexual, o traficante ele lucra com a vítima várias e várias vezes, ela é revitimizada várias e várias vezes. Não. Então, é altamente lucrativo. Por essa razão, é tão importante criar-se mecanismos, né, e união entre os sistemas de enfrentamento para que nós tenhamos condições de fazer um efetivo combate a esse crime. É tipo assim, o crime é organizado, então a gente vai criar uma oposição organizada na sociedade, nas empresas, e aquela questão que você me falou, da rede de informações, né? Hoje, com a internet, com os computadores, e falta essa interligação entre os órgãos competentes para poder melhorar isso. Sem dúvida. Desde o primeiro plano, né, nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, está sendo feito esse esforço no Brasil, entre as diversas instituições de enfrentamento, né, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, todo o sistema de segurança pública, os diversos conselhos que tem no Brasil, as diversas redes de enfrentamento, diversas ONGs, é uma rede muito grande. São várias instituições que participam desse trabalho, inclusive igrejas participam também, e é muito importante que todas essas instituições elas tenham em mente que nós só vamos fazer um combate efetivo, eficaz ao tráfico de pessoas quando nós tivermos uma organização bem estruturada. A nível de informação, a nível de parceria, a nível de denúncias, de proteção às vítimas, às testemunhas? Em todos os aspectos, em todas as frentes, né? Okay. E a principal delas, repito, é a prevenção, a conscientização, né? Então eu tenho sugerido já algumas vezes, isso já foi levado inclusive para o Ministério da Educação, que se crie uma disciplina lá no ensino fundamental, com o nome de direitos humanos, para se tratar de várias questões, inclusive do tráfico de pessoas. Então, poderia ser falado sobre pedofilia, sobre uso de drogas, né? Tráfico de drogas, sobre essa questão do tráfico de pessoas, racismo, bullying. Então, há várias questões que afligem a sociedade que têm que ser enfrentadas. E a melhor maneira, eu tenho certeza absoluta, é plantar essa semente lá nas crianças, né? Na base, na primeira infância. Porque aí nós teremos crianças com defesas mentais suficientes para se prevenir e evitar ser vítimas tão fáceis como a gente tem visto aí. Então, Rinaldo, você estava falando sobre essa questão de se formar na educação de base das nossas crianças, começar desde cedo nas escolas, né, a criar essa mentalidade de defesa mentais, para que elas possam construir aí para frente e quizás num futuro muito próximo isso não exista mais.
Nós sabemos, né, que é da natureza do ser humano a prática de atos ilícitos, né? Esse crime de tráfico de pessoas é um crime que preocupa mais que qualquer outro crime, porque é a coisificação do ser humano, né? Um ser humano transforma o outro numa coisa, objeto de exploração. Então ele atinge diretamente a dignidade da pessoa humana. Por isso há tanta preocupação das Nações Unidas, da ONU, e tem que haver também de todos nós na proteção, especialmente das nossas crianças que também estão sendo vítimas, né, do tráfico de pessoas. A gente tem visto aí essa questão dos refugiados das guerras, né? Nós temos visto tantas crianças morrendo naqueles barcos abarrotados de seres humanos, tratados ali como animais, exatamente pela ganância desses traficantes. Então é muito importante a conscientização realmente, Telemo. Não, um outro aspecto que você tinha falado agora há pouco para mim, antes da gente entrar aqui para a entrevista, é essa questão dessa interligação das informações entre os órgãos e as empresas. O que você sugeria que pudesse ser feito para melhorar? Porque é inconcebível hoje, com tantos meios de comunicação em tempo instantâneo, real, entre países, tudo, que nós não tenhamos uma comunicação mais eficaz entre os órgãos competentes para que isso seja difundido de uma forma mais massiva. Heleno, veja só, eu entendo que a questão da criminalidade no Brasil e no mundo, ela deve ser enfrentada sob uma nova perspectiva. Sim. Né? O que está se passando no Brasil? Nós estamos vendo aí, né, esse número absurdo de homicídios. Para que você tenha uma ideia, no mundo todo são 400 e poucos mil homicídios por ano. No Brasil nós temos 60 mil homicídios por ano. É um volume muito grande. Um volume absurdo, inaceitável. Né? Os nossos jovens estão sendo assassinados. E um número gigantesco de pessoas estão sendo traficadas também. Né? Então a criminalidade ela atingiu espaços que seriam destinados e organizados. E atingiu inclusive espaços de poder que tem que ser ocupados pelo Estado. Né? Então há uma preocupação muito grande, nós do Poder Judiciário temos essa preocupação. A demanda criminal de processos criminais, ela vem se avolumando, vem aumentando, e eu defendo que nós teremos eficácia nessa questão a partir da diminuição da impunidade. Entendi. O que resolve a criminalidade é a impunidade. Nós tivemos um exemplo lá em Nova York, nos anos 90, com a aplicação da tolerância zero, do Rudolph Giuliani. Rudolph Giuliani, o prefeito de Nova York. O prefeito de Nova York. Ele aplicou uma teoria, que é a teoria das vidraças quebradas. Tolerância zero foi essa. Tolerância zero com um crime de menor potencial, porque quem comete um crime de pequeno potencial, ele vai se tornar um criminoso de grande potencial. Ele vai atuando. Eu costumo dizer que alguns criminosos por aí que estão presos há muito tempo por tráfico de drogas, eles não começaram a praticar crime com essa magnitude. Eles começaram vendendo uma dólar de cocaína, uma maconha, e não foram reprimidos ali. Né? Então, essa é uma dificuldade que nós temos no Brasil. Né? É óbvio que eu defendo os direitos humanos, todos devem ser respeitados, defendo um tratamento digno para os presos. Mas o que nós não podemos aceitar é a completa impunidade, e em muitos casos é o que nós vemos. Por essa razão, até mesmo na edição desta lei de tráfico de pessoas, nós lá no âmbito do Poder Judiciário defendíamos uma pena maior. Só para você ter uma ideia, a nova lei prevê no artigo 149A do Código Penal uma pena de 4 a 8 anos para o traficante de pessoas, que é a mesma pena para o traficante de armas. E o traficante de droga, que trafica uma dólar de cocaína, ele está submetido a uma pena de 5 a 15 anos. Então parece... assim, existe uma discrepância. Existe uma discrepância, e para o cidadão comum fica parecendo que é muito mais grave traficar uma dólar de cocaína do que uma pessoa. Porque a pena de tráfico de uma dólar de cocaína é mais grave. Né? Então, essa inversão legislativa, eu penso que ela pode ser aprimorada, essa lei, exatamente para que nós tenhamos condições de prender esses traficantes e que eles fiquem na prisão. Sim, mas um outro aspecto que eu acho assim que é importante, Rinaldo, se me permite levar em consideração, é a questão da vontade política. Veja bem, lá em Nova York, nos Estados Unidos, foi necessário uma vontade, uma posição firme política do prefeito Rodolfo Giuliani. Eu penso para isso, né? Eu penso que a vontade... Nós precisamos de usar isso aí. Essa vontade política, ela é expressa por meio do voto, né? Nós escolhemos nossos representantes, né?
Eles estão no Congresso Nacional porque nós os colocamos lá. Sim. Então, os legisladores eles vão atender aos anseios da população. Eu penso que a partir da conscientização da população, isso se faz por meio de informação, mas sobretudo educação e conhecimento, nós teremos condições de eleger melhores congressistas para que nós tenhamos melhores leis. Né? A respeito dessa questão também de prevenção, com a atuação de empresas e de instituições privadas, é muito importante isso também. Né? E a empresa ela pode ter um contributo decisivo no momento de contratar uma pessoa, contratar obedecendo a legislação trabalhista, né? Não pensando em submeter ninguém a trabalho escravo. Na hora do processo de seleção da pessoa, saber com quem que ela está lidando ali, né? Porque às vezes a origem, né? Tudo. Exatamente. Essas questões de informação, por exemplo, a pessoa, quando ela se mune de defesas mentais, que é a base da educação, ela passa a ser mais observadora. Então, ela vai selecionando com quem ela vai lidar, com quem ela vai acreditar ou não, né? Sem dúvida. É um trabalho amplo, né? E é muito importante a conscientização, repito. Né? Não só dos pais, mas sobretudo dos jovens, das crianças, a respeito da existência desse crime, que é, como eu disse, um crime bárbaro, que atinge a pessoa naquilo que ela tem de mais bonito na vida, que é o sonho de uma vida melhor. Né? Outra coisa que eu acho que deve ser um facilitador, não sei, mas é uma opinião minha, é os meios de comunicação, a internet e tudo, e às vezes a criança, o adolescente, o jovem que está com a expectativa de uma vida melhor, de um mundo melhor, ele está no universo da internet, no quarto dele, longe do papai, longe da mamãe, então ali não tem-se um controle. Existe alguma efetiva ação por parte do judiciário no combate a esse tipo de crime que começa às vezes dentro de uma comunicação pela internet? Sem dúvida, a Polícia Federal ela tem feito um trabalho muito bom, muito de excelência na repressão ao crime cibernético, que é um crime que atinge hoje milhões e milhões de pessoas. Que eu acho que a porta de aliciamento é nós, né? Nós temos vários e vários casos de crianças e adolescentes que têm sido aliciadas por traficantes de pessoas por meio de redes sociais, e aí a importância dos pais ficarem mais atentos. É melhor que você verifique com quem seu filho anda falando. Né? Nós tivemos um caso recente, nós desenvolvemos um site que é o tráficodepessoas.org e foi noticiado na semana passada um caso desse que o pai, por acaso, foi verificar com quem a filha estava falando e ela estava sendo aliciada por uma rede social por um traficante de pessoas. Olha, então é muito importante que nós tenhamos mais que informação, passemos mais informação para os nossos, muito mais conhecimento e uma muito fiscalização, né? muito mais consciência. Né? Nós estamos, nossa juventude está sim submetida a riscos e riscos graves de ser aliciada, né, nas redes sociais. Tem um aspecto que justamente vem das bases educacional. Eu me recordo que na época, na nossa geração, olha, enquanto você não fizer 18 anos, 20 anos, e você estiver aqui morando, você é submisso às diretrizes do pai e da mãe, pronto, e acabou. Exatamente. Era uma regra inviolável. Exatamente. Né? Agora, você está vendo aí crianças, jovens, pequenininhos desde cedo, já com tablet na mão, celular, muita facilidade, muito acesso a essas redes de comunicação, sem uma orientação, sem uma diretriz. Eu penso que a figura do pai e da mãe é muito importante na educação, na formação, inclusive mental do filho, né? Então é importante que os pais saibam o limite, né, entre amizade, né, e tolerância excessiva com coisas que podem levar o seu filho a uma situação de risco, como essa que nós estamos falando, né? É muito bom você ter diálogo com o seu filho, ter amizade com o seu filho. E é muito bom que você exerça sobre ele também uma certa vigilância, por que não? É papel dos pais fazer isso, porque você estará protegendo o seu filho. Exatamente. Porque eu penso que é justamente nessas brechas de falta de defesa que, como você disse, o crime organizado, ele sabe, ele está vendo mais, né? Exatamente. Ele está percebendo mais aonde é que ele pode atuar ali e entrar, né? Exatamente. E não, é isso aí. O que você diria que poderíamos fazer mais para juntar forças com o judiciário, com as empresas nesse enfrentamento ao tráfico de pessoas? Eu penso que todos nós temos um papel relevantíssimo nisso, né? Nós, como família, enquanto famílias, nós enquanto empresários, enquanto cidadãos, enquanto membros de organizações não governamentais, enfim, todos nós
representamos inclusive o sistema de justiça, o sistema de segurança pública, os poderes executivo, legislativo, todos têm um papel fundamental. E a mídia, né, os meios de comunicação têm um papel fundamental. Okay. Nós tivemos uma experiência em 2013 que a Rede Globo fez uma novela chamada Salve Jorge, que serviu de alerta para a população. Né? Aquilo foi muito importante para o enfrentamento do tráfico de pessoas. Mas é importante que as pessoas não se esqueçam e não confundam aquela ficção com a realidade. O tráfico de pessoas não é ficção. É uma realidade que está vitimizando milhões de pessoas hoje, nesse exato momento. Enquanto nós estamos conversando aqui, né, pessoas que saem para trabalhar e são submetidas ao trabalho escravo, meninas que têm um sonho de uma vida melhor, vão para a Europa, para os Estados Unidos, para outros vários países da Ásia, inclusive, e acabam se tornando prostitutas ali, em prostituição forçada, e muitas delas estão sendo assassinadas. Retirada de órgãos. Várias crianças e adolescentes, mulheres e homens estão sendo vítimas de tráfico de pessoas para fins de retirada de órgãos. Então, assim, isso não é ficção. É uma realidade. Quanto mais nós falarmos desse assunto, mais vai aumentar a prevenção e menor será o número de vítimas. Então, eu repito, a frase principal desse trabalho é prevenção, prevenção, prevenção. Ok. É isso aí, Rinaldo. Bacana, bacana. Engrandeceu muito o canal Conversa Positiva, sua participação aqui. Foram informações de extrema relevância para toda a sociedade. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram da entrevista que eu tive aqui com o Dr. Rinaldo Aparecido Barros, meu amigo, dê um like aí embaixo, compartilhe essa informação preciosa nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, a gente agradece. E é isso aí, vamos ficando por aqui. Conversa Positiva, o jeito natural de conversar. O meu muito obrigado. Rinaldo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Vou deixar aí na descrição do vídeo os contatos do Rinaldo e os sites dessa rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas. O meu cordial abraço.